Esse é o seu canal Neomedievalismo e você está na Escola de Filosofia e Espiritualidade Elui Lama Sabachthani. A cruz vence o Aion. Sou Anderson Francisco Paiva de Souza, formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, divulgue a nossa escola. Inúmeras aulas, bastante conhecimento é grátis. Se Hegel é o maior filósofo de toda a história no que se refere à proposta da imanência, Helena Blavatsky é a maior teóloga no que se refere à proposta da imanência. Para a filosofia cristã, os maiores filósofos são Agostinho, Tomás de Aquino, Duns Scoto, Alvin Plantinga e Richard Swinburne. Para a teologia, eu não irei afirmar um maior teólogo que unificou toda a teologia cristã, porque não existe um sistema teológico. Existem teologias de Calvino, de Calbart, de Paul Tillich, muitas dessas influenciadas por filósofos modernos. Estamos falando também principalmente dos teólogos do século XX. Romano Guardini, Hans Urs Balthasar, o Karl Barth, Moltmann, Jürgen Moltmann, Wolfhard Pannenberg e assim por diante. Helena Blavatsky, ela é de uma genialidade notável. Seu texto é muito denso e há uma densidade conceitual muito complexa do ponto de vista da construção, da articulação de toda a hermética, de toda a proposta imanente, a proposta do pensamento imanente de toda a história. Ela vai fazer essa síntese, né? Então nós estamos aqui a doutrina secreta, síntese da ciência, da religião e da filosofia, volume 1, Cosmogênese. Editora Pensamento, São Paulo. Tradução de Raimundo Mendes Sobral. Esse é um livro disponível para pesquisa porque ele está nas livrarias, né? Então podemos falar sobre ele. Da página 78 a 79 as religiões mais antigas do mundo, esotericamente com X, porque todas têm uma só raiz ou fundamento esotérico com S. São a idostânica, a masdeísta e a egípcia. Segue-se a dos caldeus, produto das anteriores, hoje inteiramente perdida para o mundo, exceto no sabeísmo desfigurado pela interpretação atual dos arqueólogos. Teve o conhecimento de Helena Blavatsky, né? Continuando. Depois, passando por certo número de religiões, de que falaremos mais adiante, vem a judaica, que esotericamente, com S, acompanha a linha do magismo babilônico, como se vê na Kabbalah. E esotericamente, com X, como no Gênesis e no Pentateuco, uma coletânea de lendas alegóricas. Lidas à luz do Zohar, os 4 primeiros capítulos do Gênesis são os fragmentos de uma página altamente filosófica de cosmogonia. Vistos em sua aparência simbólica, não passam de um conto para crianças, um espinho incômodo cravado no flanco da ciência e da lógica. Efeito evidente de karma.
Deixá-lo servir de prólogo ao cristianismo foi como que uma cruel vindita dos rabinos, que sabiam melhor o que significava o seu Pentateuco. Foi um protesto mudo contra a expoliação de que eram alvo. E em verdade os judeus levam hoje vantagem sobre os seus perseguidores tradicionais. As crenças esotéricas com S, de que se trata serão explicadas à luz da doutrina universal no curso dessa exposição. Então a frase de Blavatsky é sensacional, né? Não passam de um conto para crianças, um espinho incômodo cravado no flanco da ciência e da lógica. Quer dizer, como você vai responder isso, né? Porque o homem veio do barro e tinha ali uma cobra falante, tinha um fruto ali que também havia o problema na Babilônia. Nós vamos ter a epopeia de Gilgamesh, mas lá o conhecimento ele possui uma dimensão diferente do que está na proposta de Gênesis, né? Na epopeia de Gilgamesh. É totalmente diferente. O conhecimento é uma outra coisa em Gênesis do que em Gilgamesh. Inclusive a proposta de Gênesis é bem mais interessante. O que nós estamos. Qual que é a nossa crítica em relação? Qual que é a minha crítica em relação à proposta de Helena Blavatsky? Porque esse problema ele sempre se levanta. Os próprios gnósticos cristãos antigos diziam que aquele Deus impiedoso, Yahvé, só poderia ser um demiurgo, porque ele era um Deus vingativo, perseguidor, né? Inclusive tem uma frase muito famosa de Richard Dawkins, conhece? Olha a frase do o famigerado Richard Dawkins em seu Deus um Delírio. O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador mesquinho, injusto e intransigente, genocida ético e vingativo, sedento de sangue, perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo. Quer dizer, sensacional, né? Se o Richard Dawkins, como teólogo, ele é um desastre, como comediante, ele tá indo até mais. Será que ele já tá sendo quase igual um George Carlin? Hum? Richard Dawkins fugiu do debate com William Lane Craig. Isso é bastante conhecido, bastante sabido. Esse é o ataque que o gnóstico vai propor naquela época para esse Deus demiúrgico, né? Afinal, Deus ele não ordenou a matança dos cananeus, por exemplo? Você fendei o ventre das grávidas e assim por diante, né? Só que esse é um problema. Qual que é a minha perspectiva como um pensador cristão? Eu acho que isso é um grande problema para o judaísmo, né? Para o teólogo judeu. Isso não é um problema para o filósofo, para o teólogo ou para o filósofo cristão, né? Porque Jesus, quando ele estabelece a nova aliança, ele inicia um novo relacionamento com a humanidade. Esse é um problema mais para os rabinos judeus do que para a cristologia. Então vamos tratar um pouco brevemente da questão moral para depois nos direcionarmos para a questão da ciência. A justiça de Deus ela não pode ser plenamente manifestada no mundo, porque o mundo ele está sob maldição, né? Maldita é a terra por causa de ti. Havia uma lei benéfica no Éden. Essa lei ela foi descumprida, né? Então, houve uma maldição sobre a terra. Por causa dessa maldição, a justiça de Deus não pode ser plenamente estabelecida. Então, a misericórdia divina somente vai se ser manifestada a partir da encarnação de Jesus Cristo, né? Mas isso não significa que o Deus do Antigo Testamento ele era um demiurgo ou um Deus mau. Porque Jesus ele reafirma esse Deus.
Ele fala: eu vim em nome do Pai, não vim em nome de mim mesmo. Se alguém vier em nome de si mesmo, vocês aceitarão. É quem que vai vir em nome de si mesmo? Bom, se alguém vier, não é Cristo, é outro, certo? Que pode vir e que virá. No caso, Jesus, ele, ele não é um anticristo. Ele é Cristo. Ele vem em nome do Pai, ele não vem em nome de si mesmo. Então, se o próprio Jesus ele afirma a sua dependência do Pai, como que aquele Deus ele era um demiurgo, um Deus mau, que é afirmado por um Jesus bom? E há um outro problema. Esse mesmo Deus do Antigo Testamento ele vai falar sobre o Messias. Ele vai falar profecias sobre o Messias bem determinadas, como Isaías 53, que começa lá no 52 e é uma profecia de complexas implicações. Assista a nossa aula Jesus, provas de sua existência na noite do ateísmo, em 3 aulas. Nas 2 primeiras aulas nós é quando eu abordo a questão da profecia inerentemente complexa. Ou melhor, uma profecia de complexas implicações. Prova da existência de Jesus. Por isso que eu vou sempre insistir. E estude filosofia que você vai perceber as contradições. Né? E comece a prestar atenção nas ideologias que estão muito esquisitas por aí, muito estranhas. Vamos pensar um pouco. Se Deus ele era ruim, o Deus do Antigo Testamento, por que ele enviou Jesus para morrer pela humanidade? Como está ali no Novo Testamento, Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Outra passagem vai falar, em outro texto, assim está dito, ali estava ali 2 Coríntios 5, do 18 ao 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É uma das frases mais poéticas, né, de toda a escritura, né? Na versão, essa que eu li é a NVI. Na versão ARA, está assim, ó. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. É bastante poético. Então é uma grande contradição, né? Se Isaías vai dizer que Jesus virá em várias passagens, como que é o Messias, que ele é o servo sofredor, que ele é Deus forte, que ele é várias, vários atributos, né? São inúmeras as passagens que falam de Jesus, que viria da Galileia, que na Galileia das nações. A passagem que fala, olharão para aquele o qual traspassaram e prantearão por ele como quem chora por um unigênito. Salmos, traspassaram minhas mãos e meus pés. Que não é cercaram-me como um leão, como alguns propõem. São tantas passagens que eu nem vou citar. Fiquemos com o Salmo 53. Inicia-se no. Ficamos com o Salmo 52 a 53. Então como que o Deus, ele é um Deus mau, ele envia o próprio Filho para redimir a humanidade em morte de cruz. É contraditório, não tem lógica. Em Apocalipse estará dito que o Cordeiro ele foi imolado desde a fundação do mundo. E
não entrando numa discussão sobre ser infralapsariano ou supralapsariano, como se primeiro eu morro para depois eu estabelecer a humanidade. Não. Vamos dizer, Deus está fora do tempo, então a questão não se estabelece fora do tempo. Vamos trazer para o nosso mundo, né? Primeiro o homem peca, depois você precisa estabelecer aquele plano B, né? Para salvar a bagunça que foi instaurada. Mas como Deus é onisciente, já estava ali, né? Essa proposta. Se houver, se der errado, nós temos esse plano B, que é a propiciação vicária substitutiva. Agora, Richard Dawkins tem outra frase sensacional, né? Ele vai falar assim: Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz, papapá, papá. Ele vai falar, mas quem Deus quer impressionar com isso? Quer dizer, a frase de Richard Dawkins é de uma genialidade filosófica, né? Qual que é o aspecto? O aspecto, você pode dizer, Deus Pai é um torturador, por que não foi ele lá mesmo morrer? Por que ele mandou o filho morrer no lugar dele? Ele está torturando o próprio filho, não foi ele que morreu. Que, na verdade, há poucos vão entender o que é a doutrina da Trindade, né? Vai ter o modalismo, o unicismo, o arianismo. Aí começa a bagunça, né? Não leram, não leram. O credo de Atanásio. Se você pergunta por que Deus não morre no lugar do filho, essas coisas, primeiro, ler o credo de Atanásio. Segundo, ler os romances trinitários e cristológicos de João da Cruz. Emir Nogueira é uma brasileira que vai tratar de espiritualidade. Emir Nogueira, em uma aula, uma vez ela disse algo parecido com o que eu vou expor aqui. É mais ou menos isso. Para os místicos, a Trindade, assim acontece. O Pai transborda o seu amor ao Filho. E o Filho, e ele acolhe o Filho. E no mesmo movimento, o Filho transborda o seu amor ao Pai e acolhe o Pai. E esse amor é o Espírito Santo. E isso ocorre desde a eternidade. Isto é a doutrina da Trindade mística. Se você estudar a espiritualidade profunda e entender a Trindade dessa maneira, proposta como mística, como filosofia, que há aquela questão da úsia, substância que está ali no credo de Atanásio, essas perguntas não fazem mais sentido, né? Porque o Pai, o céu, vamos dizer de maneira poética, o céu se escureceu na hora nona. Né? Os anjos se silenciaram. O Pai se escondeu copioso. O Pai se escondeu onde ninguém poderia vê-lo. E os anjos já pressentiam o que iria acontecer. E ali, infinitamente apartado de todas as criaturas, então, na hora nona, o Pai chorou copiosamente pela morte do amado filho. Então nós estamos estudando filosofia, nós estamos entendendo os conceitos. Olha a bagunça que essa historinha, que essa história. Se Deus é mau, então vamos supor que Lúcifer é bom. Vamos considerar essa tese provisoriamente. Vamos supor que Lúcifer está ali em Isaías 14, né? Ele está estabelecendo aquela manhã, aquela aurora, aquela alvorada. Mas como decaíste, então não é aurora, não é alvorada. Já começa a falhar isso aí. Você vê que como a filosofia ajuda a entender certas contradições. Agora, Jesus vai dizer em Apocalipse que ele é a verdadeira estrela da manhã. Agora, qual que é outro problema?
Vamos dizer, se os gnósticos estão corretos ao dizer que o Pai, o Deus Pai é um demiurgo, ele é ruim, ele é mau, e Jesus é bom, por que que Jesus também ele é atacado, né? Pelo sentimento mais obscuro. Jesus ele vai ser atacado. E isso está na cultura. Em relação à ciência, Helena Blavatsky vai colocar essa questão. Essa questão, ela é uma questão que Helena Blavatsky está propondo em seu tempo. Mas hoje ela não se coloca, porque os filósofos contemporâneos, eles não, eles estão os filósofos cristãos analíticos contemporâneos, eles estão alinhados com o pensamento científico, o que é próprio da filosofia mais analítica, porque a filosofia continental ela já vai ter mais problemas com a ciência. Por exemplo, Alvin Plantinga, Richard Swinburne, William Alston, Peter Invagin. Richard Swinburne ele tem uma trilogia. E no centro dessa trilogia tem um livro chamado o livro A Existência de Deus, disponível em língua portuguesa, da qual faz parte a trilogia do Richard Dawkins, do Richard Dawkins não, pelo amor de Deus, do Richard Swinburne. Ele, ele possui uma filosofia da ciência estonteante. Ele é avassaladora, uma potência. Ali vai estar abordando questões complexas de toda a ciência, né, contemporânea. Né? O filósofo atual, ele não vai ter problemas com a evolução, ele não vai ter problemas com a cosmologia moderna, ele não vai ter problemas com o Big Bang. Ele, não, ele vai argumentar que o telos ele responde toda essa questão. Então, se você cair na falácia de que existe um Deus transcendente que é mau, você está sendo burro, né? Primeiro lugar, se Lúcifer ele é uma criatura, certo? Satanás é uma criatura, então ele não é absoluto. Então ele não pode ter bondade absoluta, né? Então seria uma bondade meia boca, não é uma bondade absoluta. Se Deus é transcendente, ele é absoluto, né? Então ou ele é a bondade absoluta ou ele é a maldade absoluta. Mas se Deus é a maldade absoluta, por que ele proíbe o fruto do conhecimento do bem e do mal que está logo ali no início? Quem que articulou esse conhecimento do bem e do mal? Se você for ler, por exemplo, o pseudo-epígrafo do livro de Melquisedeque. Vamos supor, se Deus é mau, então o homem é bom. Você acha que o homem é bom? O homem é bom ou mau? É uma pergunta interessante, né? Porque o que o protestante vai falar? Não, o homem ele é depravado moralmente, ele é. Deus olhou para ver se alguém seguia os preceitos de Deus, todos se desviaram, se tornaram inúteis. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Isso é muito forte. Vai estar em Salmos, vai estar em Paulo. Né? Ninguém faz o bem. Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi. Ninguém. Isso do ponto de vista da bondade absoluta, que é o Deus transcendente. Agora o católico ele já vai ter uma perspectiva mais diferente. Ele vai acreditar que quando Jesus ele desposa a humanidade em sua encarnação, ele abraça a humanidade que agora está envolvida nessa humanidade que é boa, que está relacionada a Imago Dei. O homem é imagem e semelhança de Deus, então o pecado ele não depravou o homem, mas ele feriu o homem. Por isso que Pelágio ele não vai ter problemas, porque é abominação para Calvino, né? E Agostinho ele vai se ressentir com isso e vai cada vez mais caminhando para a predestinação. Aí Lutero vai brigar com Erasmo de Roterdã
E Calvino vai fazer bagunçar tudo, ele vai chutar o balde. Então Armínio vai organizar essa bagunça e vai colocar as coisas mais ou menos equilibradas. Não que seja perfeita, mas pelo menos já organiza um pouco a bagunça teológica, né? Instituída na impiedade da soteriologia que não pode ser estabelecida para o homem. Não pode ser estabelecida para a humanidade. É para alguns, né? Se Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos exercer de misericórdia, a salvação é disponível para todos. Só não recebe quem não quer. E a discussão é interminável, mas os grandes filósofos atuais não se emocionam muito com Calvino. Então, nesse sentido, a Gênesis, o início de Gênesis, ele é simbólico, ele é alegórico, né? Mas não simbólico no sentido oculto, é sólido, simbólico no sentido aberto. Ele é alegórico. Significa que desde o começo o homem se encantou com o xamanismo, por exemplo. E Helena Blavatsky, ela vai sustentar a tese de que existe um conhecimento originário que deu origem a todas as religiões. Mas esse conhecimento originário é o conhecimento esotérico, com S. Isso é contraditório, ele vai estar falando dos masdaísmo, e assim por diante do Egito, da religião egípcia, mas o sentimento de uma teosofia hermética, ela é posterior à vinda de Jesus. Você não encontra uma filosofia hermética na antiguidade, antes de Jesus, na Índia. Ou melhor, na Índia, no Egito, você vai ter o livro dos mortos, né? Você vai ter os Vedas, você vai ter o I Ching, vai ter o Tao Te Ching, mas você não tem nada articulado. Quando você vai ter a Tábua da Esmeralda, quando você vai ter as leis herméticas, Hermes Trismegisto, você vai ter a Cabala, a Cabalá, você vai ter essas coisas depois de Cristo. O neoplatonismo ele vai surgir depois. Depois, quando tem o médio platonismo ali, aquela transição da escola de Alexandria, aquela escola alegórica, que alguns vão dizer que Orígenes ele vai ser discípulo de Amônio Sacas, mas não há provas disso, até onde eu pesquisei. Amônio Sacas ele vai fundar uma escola hermética e ali ele inicia o neoplatonismo de Plotino, Jâmblico, Porfírio, Próclo, Dionísio Areopagita. Este neoplatonismo ele vai avançar, vai estar presente na Idade Média, ele vai estar, ou melhor, não na Idade Média, no Renascimento ele vai estar presente em toda a história, culminando com a potência de Hegel, neoplatonismo. Esse sentimento, essa proposta da imanência, ela não existia na antiguidade. Você tinha doutrinas isoladas, mas não existia algo articulado filosoficamente. Você não tinha um hermetismo ali. Você não tinha um imanentismo, vamos dizer, na aurora da civilização. Você tinha ali mitologia, né? Não era um conhecimento articulado, que é o que vai estar propondo Blavatsky, que aí você já está na modernidade. E a tese de Don Richardson, conhece a tese de Don Richardson? É Don Richardson, ele vai ter um livro cuja tese vai de encontro à proposta blavatskiana. O livro chama-se O Fator Melquisedeque, o testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. Ele já vai dizer o contrário, ele vai dizer que as primeiras religiões que surgiram foram monoteístas e depois elas acabam se fragmentando em um sentimento mais politeísta. É aquilo que está lá em Paulo, quando ele vai falar no Areópago sobre o Deus desconhecido. Melquisedeque, ele conhecia, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Deus Altíssimo, ele era transcendente.
monoteísta, assim como Jó, eles não eram de Israel. Então, esse tipo de conhecimento do qual Don Richardson está propondo, né? Então, se você quer ter conhecimento, é interessante você ler João da Cruz, João da Cruz, é interessante você ler Teresa de Ávila, especialmente as Moradas do Castelo Interior, e, sobretudo, você estudar os filósofos cristãos contemporâneos da universidade. Comece com Alvin Plantinga. Estude o argumento ontológico modal de Alvin Plantinga e estude a trilogia da epistemologia de Alvin Plantinga. Estamos aqui no site Quora. Temos aqui um texto de Jesse de Barros. Ele faz a citação de Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Contexto: Deus estava para começar a usar o rei Sírio para começar a libertação do seu povo. Deus faria paz, derrubando os inimigos de Israel por meio de Ciro, e isso criaria uma calamidade para as nações que oprimiam Israel, pois o juízo divino cairia sobre elas por meio da mão forte de Ciro, o rei persa. Isaías 45:1. É isso que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, escolhido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Diferença entre mal moral e mal natural. Existem pelo menos dois tipos de males: o mal moral e o mal natural. Pelo que entendemos sobre Deus, o mal moral seria algo totalmente contrário à sua própria natureza perfeita, pois o mal é algo imperfeito. Deus jamais poderia criar o pecado sem com isso comprometer seu caráter justo e santo. Por exemplo, Deus não prejudicaria alguém somente para obter algo que o beneficiasse. O ser humano sim faz isso constantemente ou não. É o Salmo 5:4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Mas Deus pode permitir que calamidades exteriores sobrevenham a uma pessoa ou nação para discipliná-las com propósitos redentivos. Ver Apocalipse 3:19. Ou mesmo punitivos. Ver Apocalipse 21:8. Esse então seria o mal natural. Sobre Isaías 45:7, a palavra mal no hebraico é ra. Aparece no verso 7 em contraste com o termo paz, hebraico shalom. E refere-se aqui não à natureza moral interior de uma pessoa, e sim a calamidades exteriores. Por exemplo, se lermos o contexto posterior de Isaías 47:11, veremos que o termo mal, se refere à desolação e às calamidades que Deus permitiria vir sobre os babilônicos por não terem se arrependido dos pecados deles. Vejam, pelo que sobre ti virá o mal que por encantamentos não saberás conjurar, tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação como não imaginas. A palavra hebraica para designar mal em todos os versos citados no começo do artigo é ra, e pode significar mal moral, natureza perversa, males como inundações, terremotos, tempestades. Mas nesse contexto, ao entendermos sobre do que se trata os versículos citados, concluímos que são consequências do mal que os próprios seres humanos causaram ou buscaram, ou seja, a consequência seria o mal natural ou mal físico. Conclusão: quando entendemos o termo no original e a forma como o hebreu se expressa, apresenta Deus a fazer algo, mas que na verdade ele não impediu, ele permitiu, conseguimos entender tais questões difíceis. E quando lemos o contexto geral das Escrituras, concluímos que Deus realmente não é o autor do mal moral, mas sim que ele permite que calamidades e desolações sobrevenham a pessoas, grupos ou nações rebeldes.
Há também calamidades naturais, como por exemplo seca, inundações, furacões, glaciações, etc., que são ocorrências naturais do planeta aos quais estamos expostos. Pelos que lemos na Bíblia, Deus não altera o ciclo natural da natureza, porém, casos específicos, como relatado na história de José do Egito. Ele fez com que seu povo e toda a região do Oriente Médio conseguisse suportar a grande seca que viria, mas ele mesmo não fez com que a seca não viesse. Apenas deu uma opção para que o povo não perecesse naquela situação. Então, isso é Jesse de Barros, site pt.quora.com. Primeira carta de João 1, versículo 1 ao 5. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Isso João aprendeu com Jesus a respeito do Deus transcendente. Certo? O aspecto ontológico de 2 Timóteo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus não poder negar-se a si mesmo é algo ontológico, né? É a identidade transcendentalista. Ele não pode ir contra a lógica. Ele não pode ir contra si mesmo. Isso é a ontologia. Evangelho de João 1, do 1 ao 10. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Espetacular. Isso é espetacular. Ilumina todos. É Salmo 34, 5. Eu vou ler a versão Almeida Revista Imprensa, Almeida Revisada Imprensa Bíblica. Vou ler outra versão. Vou ler a ARC. ARC, Almeida Revista e Corrigida. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã.
Então, Apocalipse 2, do 26 ao 29. Aquele que vencer, aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará como cetro de ferro, e ele, as... ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também lhe darei a estrela da manhã. É a luz. Os cristãos brilharão como as estrelas? Daniel 12, 1 ao 4. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Né? Então, essa estrela resplandecente, né, que é dada ao cristão, à igreja, é esse Jesus, que é inesquecível na história, né? Inesquecível na história. E você vai ter ali pessoas correndo de um lado para o outro para aumentar o conhecimento. Se elas estão correndo de um lado para o outro, elas não estão sossegadas, elas não descansaram na possibilidade da própria cultura. Elas estão buscando uma outra coisa, um outro conhecimento. Então essa inversão é a apostasia paulina. Mudar de lado, mudar de opinião. É a grande apostasia do nosso tempo. No próprio contexto do século XXI, se nós estamos falando da década de 20, nós estamos então falando de algo bastante contemporâneo. Né? O aumento do ódio, a perspectiva de que talvez esse Deus transcendente não seja tão bom assim. Vamos procurar outra coisa. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Feche com selos a palavra do livro até o tempo do fim. Está selado. Não tem como saber se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação. A igreja tem que se preparar para essa possibilidade. O tempo está selado. Não temos ainda total acesso ao Kairos. Mas será revelado quando os selos forem abertos, né? Na verdade, nós temos acesso ao Kairos, né? Mas como ele se efetiva no desenrolar da história, você precisa observar, esperar acontecer. Apocalipse 2, 27. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Isso está conectado com o Salmo 2, quando existe a conspiração daqueles que vão contra o ungido segundo Davi, o Salmo messiânico. É quando você está dizendo, eu lhe estarei a mesma autoridade, esse é o milênio, a era da igreja. A efetividade da espiritualidade cristã, ela é eminentemente contemporânea. Ela responde todas essas questões, né? Como proposta, o que você pensa sobre aborto, sobre a
união homoafetiva, sobre pena de morte, sobre eutanásia, sobre família, sobre feminismo, sobre o direito da mulher sobre o seu próprio corpo, né? E assim por diante.